bem-vindos ao canal Learning BI Academy. Meu nome é Marcelo Puentes e hoje falaremos sobre gráficos de colunas empilhadas. Já peço a vocês que se inscrevam no canal, liguem as notificações, deixe seu like, ao término do vídeo deixe seu comentário, nos siga em nossas redes sociais e acesse o nosso site, pois lá vocês encontrarão todo um texto, né, resumindo aqui um pouco do que eu estou falando, tá? Então vamos lá, vamos ao que interessa, que é criar um gráfico de colunas empilhadas. Bom, vamos pegar aqui. Isso aqui é um gráfico de colunas, né? O empilhamento significa sobrepor essas colunas de acordo com o campo que eu escolher para isso. Então, vamos pegar aqui, isso aqui é só uma demonstração, depois eu vou montar o gráfico lá para vocês. Se eu chegar aqui, ó, e colocar, por exemplo, vendedor como legenda, olha a organização que ele coloca aqui, tá? Quando eu falo de empilhamento, ao invés de colocar ao lado, ele vai colocar sobre, uma sobre a outra. Então, vamos testar isso aí. Colunas empilhadas. Esse visual aqui, ó, gráfico de colunas empilhadas. Clica nele, ele vai trazer vazio para cá, obviamente, porque a gente não colocou nada. Como eu só vou falar sobre esse gráfico, né? Então, eu vou usar o tamanho máximo aqui para ficar mais fácil para vocês lerem, né? Entenderem o gráfico. Mas recomendação é que, quando num painel normal, digamos assim, você vai trabalhar com vários visuais, um do lado do outro, né? Então você vai ter sempre que arrumar uma organização para dispor, para apresentar esses visuais de forma que não atrapalhe a leitura individual, né? Então você vai ter que diminuir um pouco, né, no sentido horizontal ou no sentido vertical, desde que você não esconda nenhuma informação, trunque nenhum dado, né? Então, isso é importante, essa questão com o espaço. Bom, no eixo X, nós temos, então, vamos colocar item. No eixo Y, vamos colocar vendedor, ou melhor, perdão, soma de valor total, né? Vou colocar valor total e ele agrupa aqui, ó, por soma, tá vendo? Então, quando você arrasta, eu vou fazer de novo, olha. Quando você arrasta o campo valor total, ele tem que agrupar esses valores, né? Ou agregar esses valores. Então, aqui, ó, ele agrega como? Como é que ele junta esses valores por item? Por soma. Tá? Então, se eu quiser mudar essa agregação, eu posso escolher qualquer uma dessas opções aqui. Vamos trabalhar com a soma mesmo. E aqui é um gráfico normal de colunas, né? Agora, se eu pegar o vendedor e colocar na legenda, olha o que ele faz. Ele sobrepõe, né? Eu vou mudar aqui para vocês observarem a alteração. Quando eu escolho um gráfico de colunas clusterizado e coloco a legenda, ele pega cada coluna e parte para cada vendedor. Os vendedores estão dispostos aqui. Quando as colunas estão sobrepostas, ele vai colocando cada parcela de um vendedor em cima do outro. E apresenta a legenda aqui também. Ok? Bom, então, em tese, o nosso gráfico está montado. O que a gente pode fazer para melhorar a apresentação desse gráfico? Formatar. Então, nesse botão aqui, cuja legenda é formatar seu visual, ao clicar nele, vocês terão acesso a duas abas, uma de visual e a outra de geral. A aba visual vai tratar das características desse visual, ok? Então, tudo que for pertinente a esse visual, que o diferencia dos outros visuais, você encontra aqui. Agora, na aba geral, ele apresenta todas as características comum a todos os visuais que nós temos disponíveis para trabalhar. Essa é a diferença. Uma, né, no caso visual, é mais personalizado e a geral é mais abrangente. Então, de forma personalizada, né, mais
para o nosso gráfico aqui, nós temos o eixo X. No eixo X, no item valores, nós temos uma cor, tá? Os valores aqui embaixo, ó. Vou colocar aqui um azul. Ó, mudou. Vou aumentar a fonte aqui para ficar mais fácil para vocês verem. Tá? Então, escolhi uma cor, posso botar um destaque, enfim. Existe até uma possibilidade de eu fazer algo mais dinâmico, não sei, eu mostro em outro vídeo, tá? Não é o nosso foco agora. Título. Título é esse camarada aqui, ele está como item, então está no automático. Isto é, ele pegou o nome do campo e trouxe para cá. Se eu quiser botar algo mais personalizado, eu posso fazer assim, ó. Produtos. E também posso colocar, determinar a fonte que eu quero, a cor que eu quero para aquela fonte, e aí posso dar um destaque aqui para diferenciar do restante. Então, essas são as principais formatações do eixo X. Algumas outras, a gente não se mexe muito, sabe? Porque se está apresentável, se está do jeito que você pretende, né, do jeito que você quer, é dessa forma que fica mesmo. Tá? Então, por exemplo, você não precisa mexer em layout, né? Dentro do próprio título também, acho que a gente mexeu em tudo, né? Menos aqui mostrar apenas o título, só tem um título mesmo para mostrar. Tá? A não ser que eu tivesse feito alguma outra configuração, né? Os valores a gente mexeu em tudo, tá? Mas essas são as principais, essas são as mais usuais, essas são as que você vai precisar saber no seu dia a dia. Em relação ao eixo Y, nós temos aqui a possibilidade de determinar o intervalo da faixa, isto é, mexer na escala. Eu, particularmente, não gosto. Tá? Por quê? Se eu, sei lá, se eu colocar qualquer valor aqui, ele vai distorcer. Então, vamos supor que eu coloque aqui um valor 10.000. Ó, se eu estou colocando 10.000 no máximo, todo mundo passou de 10.000, tá vendo? Se você colocar, aqui já está 10.000. Se eu colocar 100.000, ele já muda alguma coisa. Tá vendo? Então, assim, eu particularmente não gosto. Em alguns cenários, você possivelmente vai precisar mudar isso, você vai precisar configurar. Mas não vejo muita necessidade. Até porque você corre o risco de maquiar algum valor aqui indevidamente, né? Então, vou botar aqui no automático de novo. Pronto. Então, aqui, ó, está no automático, como está o mínimo também. Legenda. A legenda é o que está aqui em cima, é o que identifica cada bloco desse, né? Então, você pode colocar a legenda em qualquer posição que você queira. Tá? Então, vamos supor, tem algumas legendas que vem aqui, ó, inferior central. Aí a legenda vem para cá. Mas pensa comigo. Nós lemos da esquerda para a direita e de cima para baixo, certo? Bom, se isso acontece, pô, o cara vai passar os olhos aqui em cima do gráfico inteiro para depois conseguir identificar os blocos. Então, assim, no meu entendimento, o superior esquerdo é o melhor que tem, porque ele já traz aquilo, ele já sabe quem é quem, e quando ele passa os olhos para o gráfico, né, ele já vem com a identidade visual de cada uma dessas colunas que estão ali. Então, eu deixo a legenda onde está. O texto, é a formatação. Você pode perceber que as coisas depois vão meio que se repetindo, né? Então, eu vou colocar aqui uma cor e eu posso destacar negrito, se eu quiser, enfim, fica a meu critério. E o título da legenda, eu posso pôr no plural, né? Vendedores. E aí eu já sei, né? Tem mais de um ali. Tá? Então, essas são as características da legenda. Linhas de grade. As linhas de grade eu vou colocar aqui só para vocês terem uma ideia. Vou colocar na cor preta.
e vou colocar aqui, ó, a sólida. E aí a gente já consegue observar essa linha. Para que serve a linha de grave? Para que você consiga ter uma ideia do valor das colunas mais apartadas, mais separadas da escala, né? Se eu tirar a linha, você fica meio sem saber, por exemplo, esse cara aqui, onde é que ele está. Você vai ter que pegar o mouse aqui e vir traçando uma linha imaginária até entender. Então, a linha serve para isso, é uma linha guia. Tem um recurso que eu vou mostrar daqui a pouco, que a gente vai entender que não precisa da linha, tá? Mas deixa para daqui a pouco. Vou deixar sem a linha mesmo. Então, isso aí seriam as linhas de grade. Controles deslizantes. Controle deslizante, ao ser selecionado, ao ser ativado, ele coloca aqui na escala uma barra com dois botõezinhos aqui, que é exatamente para fazer essa rolagem, ou deslizar. Então, conforme eu vou deslizando, ó, ele vai alterando a escala, né, para que eu consiga ver outros cenários. Então, assim, entre você mexer daquela forma que eu mostrei anteriormente na escala, eu prefiro deixar isso, porque aí você tem uma ideia melhor de como você está trabalhando essa ideia. Tá? Eu vou tirar também, porque não há necessidade. Colunas. Aí eu tenho as colunas aqui e tenho todas elas, né? E aí eu tenho uma cor. Ou eu posso escolher para cada uma cor diferente. Então, por exemplo, eu posso escolher para a Ana Paula essa cor, para o Cláudio eu posso escolher uma outra cor, para o Marcelo eu posso escolher uma outra cor e para o Sérgio eu posso escolher uma outra cor. E aí, conforme eu vou mudando as cores aqui, ele também vai atualizando essas cores na legenda. Quando você atribui uma cor específica a um dado específico, você cria uma identidade visual para aquele dado. Então, sempre que aquela informação tiver que ser analisada, vista em outros visuais, é interessante que você propague essa mesma tonalidade de cor, né? Para que, por exemplo, esse cara aqui é o Marcelo. Então, sempre que for Marcelo, tem que ser esse lilás aí, esse roxinho aí, tá? Sempre que for o Cláudio, tem que ser esse laranja, porque aí ele já vai conseguir identificar o vendedor, tá? Então, aqui eu consigo entender, de acordo com cada bloco, né, da coluna, essa sobreposição, quem são os vendedores. E consigo também, por exemplo, ó, numa leitura rápida, saber que o Sérgio não vendeu caneta azul. Por quê? Porque não tem nenhum bloco amarelo aqui. Como também consigo ver que somente o Sérgio e a Ana Paula venderam grampeador. Já o Cláudio e o Marcelo não venderam esse produto. Então, é uma análise que eu consigo fazer também fazendo essa leitura. Então, as colunas, se você quiser dar um destaque a uma dessas colunas, você pode colocar uma borda nela, né? Então, a borda aqui para o Sérgio, tá? Então, ó, repare que todos os blocos do Sérgio vieram agora com uma borda, tá vendo? Inclusive na legenda. Então, por um motivo ou outro, eu consigo fazer um destaque, ó, tá? E aí, na borda, quando ativada, você pode escolher a cor, né? Você pode escolher se é um pouquinho mais transparente, mais suave, ou colocar uma largura um pouco maior, e fica a teu critério. Vou tirar também, tá? A faixa de opções, ele transforma um pouco o visual do gráfico. Eu não gosto desse visual para gráfico de colunas, nem para gráfico de barras sobrepostas, porque eu acho que dificulta um pouco a leitura. Mas é uma opção que você tem. Rótulos de dados. Lembra que eu falei da linha?
né? Que eu não precisava da linha porque eu tenho um recurso melhor. Então, quando eu chego aqui em rótulos de dados, eu posso fazer isso, ó, ativar os rótulos de dados e colocar, né, dentro da coluna aquela informação. Então, talvez seja uma opção aí interessante para que você não precise nem das linhas, e nesse caso, você talvez não precise nem dessa escala aqui do lado, tá? Se você não quiser mais apresentar a escala, ó, eu estou em rótulos de dados, tá? Só vou voltar aqui no eixo Y para tirar os valores, ó. Então, se eu já tenho os valores dentro dos blocos, eu não preciso ter ali. Agora, posso ter os dois? Posso. Mas aqui eu estou usando o gráfico estendido, né? Ele num tamanho bem confortável. Se você tiver que começar a comprimir isso, né, por uma questão de espaço, aí você pode ter problemas na apresentação, tá vendo? Ó? Né? Você está perdendo um espaço ali que deixaria seu gráfico um pouco mais confortável, tá? Mas é uma questão de você formatar do jeito que você quiser. Eixo Y aqui eu vou retrair aqui, né? Vou contrair, melhor dizendo, a lista e volto aqui em rótulos de dados. Então, nós já vamos falando, né? Dos valores, tá? E da orientação, se você quer horizontal ou vertical. Aí depende, porque você começa a ter problemas na largura aqui, ó, ou melhor, na altura, né, do bloco, então horizontal, até por uma questão de facilitar a leitura, tá? Posição, extremidade interna, interior central ou base interna. Se você colocar a base interna, ó, ele vem aqui para a base dos blocos, né? Mas fica a teu critério. O ideal é você deixar ele se virar ali, tá? Para você colocar aqui alto, ó, aí ele vai se virar, né? Mas repara o seguinte, aqui eu já não tenho mais, tá vendo, ó, os valores. Então, é uma questão de o que eu vou fazer? Vou deixar a escala ou eu vou colocar nos blocos, né? Depende de como você quer. Tem algumas opções que facilitam um pouco mais, ó, ultrapassar o texto, ó, tá vendo? Aí você pode ter uma melhoria ali, né, da visualização. Agora eu consegui já trazer para cá, mas aqui ainda está sem. Então é uma questão de avaliação. O título é trazer o vendedor, sendo que se você for acrescentar o vendedor aqui, você vai precisar de mais espaço. E aí não precisa da legenda. Tá vendo como também é uma troca? Fica a teu critério, tá? E no valor, eu posso ter o seguinte: a cor aqui, né, que eu quiser, posso aumentar ou diminuir, aí depende, ó, se eu colocar 8, ó, 8 já consegui aparecer aqui também, tá vendo, ó? O ajuste melhorou, né? As unidades, eu posso botar nenhum e aí ele abre mais o valor, tá vendo, ó? Se eu aumentar a fonte aqui, eu já vou perder para alguns, ó. Tem valor que começa a sumir. Então, depende também do que eu quero. Esse aqui não vai aparecer de jeito nenhum, tá? Isso aí não vai. Casas decimais, tá ok. Transparência também não preciso mexer. Aqui tem esse cinza, que ele está sobrepondo ali. Se eu colocar o preto, já dá ali talvez uma melhorada no destaque para você fazer a leitura. Mas aí você tem que trabalhar com a ideia do contraste, né? Ele está contrastando com quem? Para você resolver essa questão do contraste, de repente aqui, ó, tá mais difícil de ler, né? Aí você pode definir uma tela de fundo. A tela de fundo, eu vou colocar na cor branca para fazer exatamente o contraste. Aí você observa que ele coloca um retângulo aqui. Conforme eu vou trabalhando a transparência,
vai ficando mais ou menos, né, esmaecido ali. Eu tenho que botar numa posição, numa transparência que melhore a apresentação. Aqui eu acho que não fica legal, mas aqui assim, ó, já fica. Aí é uma questão de você adequar o que você quer. Perfeito? Então, aqui fechamos opções de rótulos aqui. Os rótulos totais. Nós temos aqui o total de cada uma das colunas, ó, né, da sobreposição, né? Aí, ó, 195.750 caneta azul. Vou voltar aqui, ó. 195.750 caneta azul, tá vendo? Então, aqui eu estou totalizando a coluna. Dentro dos blocos eu tenho o equivalente ao bloco e o total aqui dentro. Aqui em cima, perdão. Voltando aqui na formatação de rótulos totais. Aí você também pode definir uma fonte, pode definir unidades e tal. E também pode definir uma tela de fundo se você estiver trabalhando com um fundo diferente de branco aqui, como eu estou. Bom, essas são as formatações principais do visual. Da geral aqui, a gente mexe propriedades, altura, posição. Isso tudo você faz arrastando o mouse, então não precisa. A não ser que você queira algo milimétrico, sabe? Colocou um visual do lado do outro e os dois têm que ter a mesma altura ou a mesma largura para manter o alinhamento. Aí você faz essa regulagem fina aqui em propriedades. Título é esse cara aqui, ó. Então, no título, nós podemos fazer o seguinte. Eu posso botar aqui, ó, total de receitas por item por vendedor, porque eu tenho o total dos itens aqui. Então, esse total de itens ele é dividido por vendedores. Posso botar aqui um texto normal, posso pôr aqui a fonte que eu gosto de utilizar, diminuo aqui um pouco o tamanho, posso dar um destaque, e aqui tem uma coisa interessante, ó. Cor do texto e cor de fundo do texto. Então, eu posso dar um acabamento. Ó. Se eu colocar aqui em branco e colocar aqui no azul, que é o que eu gosto de utilizar normalmente, eu tenho aqui esse acabamento, tá vendo? Então, ele me traz aqui um fechamento, melhor dizendo, para o gráfico, né? Aí você pode botar, alinhar, mas eu já não gosto, eu prefiro alinhado à esquerda mesmo. Mas você pode alinhar à direita também, fica legal, né? Daquilo que você queira fazer. Ou centralizado. São as opções que você tem de alinhamento desse tipo. Aí fica a teu critério. Né? Ah, tá? E aqui eu também posso ter, na aba de efeitos, eu posso pegar aqui em fronteira visual, que é uma borda, colocar aqui o mesmo azul, cantos arredondados. Eu vou colocar 5. Normalmente eu uso entre 5 e 10. E o 2 aqui para ficar um pouco mais reforçada essa linha. E se você quiser ainda, em fronteira visual, você tem. Perdão, deixa eu só encolher isso aqui. Efeitos. Aí você tem fronteira visual e tem o sombreamento, tá? Se você estiver trabalhando com um fundo diferente de branco, de repente é legal o sombreamento aqui, ó. Senão você deixa ele chapado mesmo, sem maiores problemas aqui. O menos é mais, tá, gente? Não adianta também colocar muito cosmético, muita perfumaria nisso, não, porque você tem que trabalhar numa paleta de cores, né? Uma organização que facilite a leitura. Esse é o objetivo, o entendimento dos dados que você está colocando ali. Bom, formatado o nosso gráfico, nós temos aqui o seguinte, ó.
Legenda a gente já viu para que serve. Mas eu também posso colocar aqui múltiplos pequenos. Em múltiplos pequenos, eu vou fazer o seguinte, ó, vou pegar a unidade federativa e arrastar para cá. Quando eu faço isso, ele divide o gráfico em quatro, no caso aqui, porque eu tenho quatro unidades federativas, né, distribuídas na nossa tabela e na nossa base de dados. Então, eu consigo saber, por vendedor, cada item que foi vendido. Então, por exemplo, ó, caneta vermelha não foi vendida pela Ana Paula, né, que está no Rio. Aqui não foi vendido nem em Minas Gerais não foram vendidos nem grampeador, nem lápis preto. No Paraná não foi vendida a caneta azul. Em São Paulo não foram vendidos nem grampeador, nem lápis preto, nem o papel. Então é uma outra visão que eu tenho do mesmo gráfico de colunas empilhadas ou colunas sobrepostas. Dependendo da literatura que você estiver consultando, você vai encontrar os dois termos. Vou tirar isso aqui. E uma outra coisa interessante é que você pode observar aqui que existe uma classificação das colunas. Essa classificação ela está por valor, né? Quanto maior o valor, mais à esquerda. Então, ele coloca em ordem decrescente, tá? Da esquerda para a direita. Eu posso colocar em ordem alfabética e em ordem crescente, se eu assim quiser. Como é que eu faço isso? Selecionei o gráfico, aqui nesses três botões, nesses três pontinhos, né? Eu venho aqui, ó, classificar eixo. Ele está classificado por valor. Eu vou colocar item. E aí agora ele reorganiza. Só que está em ordem decrescente. Eu vou colocar em ordem crescente. Ó. Perfeito? Então agora aqui, ó, de A a Z. Bom, uma última característica que eu quero mostrar para vocês é a seguinte. Quando você traz o mouse aqui para cima do bloco, ele traz aqui ó, o item, o vendedor, a soma do valor total e o total dessa coluna, que é 166.320. Bom, vamos lá. Eu não quero que apareça soma de valor total, eu quero que apareça total de receitas. Então, aqui onde está escrito soma de valor total, eu vou colocar total de receitas. Dei duplo clique ali, mudei o nome. Agora, total de receitas. Além do total de receitas, eu também quero a média de receitas. Então, eu tenho aqui dicas de ferramentas, ó. Em dicas de ferramentas, eu vou pegar o mesmo campo valor total e vou arrastar para cá. Ao arrastar, olha o que ele faz. Ele tem o total de receitas e repetiu o total de receitas, porque agora o nome é esse. Só que eu não quero que ele duplique, eu quero que ele apresente a média. Então, quando eu clico nessa setinha para baixo aqui na drop-down, ele abre uma lista com as formas que eu tenho de agregar esses valores. Então, eu quero agregar por média. Então, agora eu vou selecionar a média. E aí, agora, aqui no cartão, eu tenho o total de receitas e a média de valor total. Mas eu não quero média de valor total, eu quero receita média. Então, eu dou um duplo clique aqui, receita média. Ok? Então, agora, eu consigo receita média. Então, agora eu tenho o item, o vendedor, o total de receitas com esse produto, a receita média e tem o valor total. Ah, mas eu quero saber como é que ele chegou a esse 32 mil. Bom, então eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar de novo o valor total, em dicas de ferramentas novamente, embaixo de receita média. Aí ele vai trazer total de novo, tá vendo? Ó, não é isso que eu quero. Eu quero saber agora como é que ele chegou a esse valor. Como é que ele fez isso? Para ele saber a receita média. Ele pegou o número de vendas desse produto por esse vendedor e dividiu pelo número de vendas que o cara fez. Então, vamos colocar aqui o seguinte, ó. Eu quero que ele me traga contagem, quer dizer, quantas vendas o vendedor fez daquilo ali. Então, ele traz agora contagem de valor total, ó. Só que eu não quero contagem, eu quero número de vendas. Então,
número de vendas. E agora, sempre que eu passar o mouse sobre cada um desses cartões, ele vai identificar o vendedor, o item, o total de receitas, a receita média, o número de vendas e o valor total, somando todos os blocos, qual é o total daquela coluna. Ok? E assim fechamos esse vídeo de gráfico de colunas empilhadas. Gostou? Deixe seu comentário e siga o mantra dito no início do vídeo, né? Assine, ative as notificações, deixe seu like, nos siga em nossas redes sociais e acesse o nosso site lá para que vocês consigam ver a parte de texto, né? A explicação textual de tudo que eu comentei aqui para vocês. Lá tem um passo a passo, né? Bem tranquilo. Muito obrigado. Em até, pessoal. Até o próximo vídeo.